Olá, sou Nayonara Almeida, discente do curso de Zootecnia, sou orientada da professora doutora Rosane Cláudia Rodrigues e bolsista PIBIC-FAPEMA, com um trabalho intitulado por Comportamento de Borregas em Pastagem de Capim-Tamanhi e em consórcio com a Estilosantes Campo Grande e Feijão Guandu. No Brasil, ao longo dos últimos anos, o rebanho ovino apresentou crescimento. A região Nordeste é onde se concentra a maior parte desses animais, com 68,5% do rebanho nacional. Independente do aumento do rebanho, a ovinocultura apresenta baixos índices de produtividade. Os ovinos são animais criados predominantemente a pasto. Eles apresentam menor custo de produção, pois eles colhem o próprio alimento, o que reduz os custos com mão de obra. A observação de comportamento animal traz informações sobre a frequência e o tempo de atividade desenvolvido durante o pastejo e o consumo e desempenho animal influenciado pelo comportamento digestivo, sofrendo efeito da disponibilidade e qualidade de forragem produzida. No Nordeste brasileiro, os capins nativos apresentam baixo valor nutritivo, sendo necessário para alcançar altos índices produtivos a utilização de gramíneas exóticas. Uma alternativa é a associação de gramíneas com leguminosas, que vai tornar um alto valor nutritivo à pastagem e também proporciona uma maior produção de forragem. As cultivares utilizadas no trabalho foi o Megatissus máximo cultivar BRS tamanhi, que é bastante utilizado na produção de ovinos devido às suas características como porte baixo, boa relação folha-colmo e uma rápida rebrota após o pastejo. O feijão guandu, Cajanus cajan, é uma leguminosa arbustiva que é bastante utilizado como adubo verde, fornecendo rica matéria orgânica para o solo. E o estilosão de Campo Grande é uma leguminosa que é boa fixadora de nitrogênio no solo, possui boa digestibilidade, alta produtividade de sementes e uma boa capacidade de consorciação. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o comportamento de borregos em pastejo nos diferentes tipos de cultivo, sendo monocultura de capim-tamanhi, consórcio de capim-tamanhi estilosante de Campo Grande e consórcio de capim-tamanhi e feijão guandu. Os objetivos específicos foi avaliar o comportamento em pastejo, sendo tempo de pastejo, tempo de ruminação, tempo no bebedouro, tempo de consumo no coxo, tempo com outras atividades, tempo de alimentação total das borregas em monocultura de capim-tamanhi, consórcio com capim-tamanhi estilosante de Campo Grande e consórcio de capim-tamanhi com feijão guandu. O trabalho foi realizado no setor de forragicultura do CCCH da UFMA, Chapadinha, Maranhão. Toda a área experimental continha 3.541 metros quadrados, sendo dividida em 3 tratamentos de 1.180 metros quadrados, com 8 piquetes de 1.450 metros quadrados, totalizando 24 unidades experimentais. Delineamento experimental e tratamento. Foi realizado o delineamento em bloco casualizado, sendo 3 tratamentos com 2 blocos e 4 repetições para o pasto, com 5 repetições para os animais. Os tratamentos foram divididos em T1, monocultivo de capim-tamanhi, T2, consórcio de feijão guandu com capim-tamanhi, T3, consórcio de estilosante com capim-tamanhi. Cada tratamento possuía 8 piquetes. Os animais foram utilizados 15 ovelhas mestiças da raça santinês, sendo 5 por tratamento, com 5 meses de idade cada uma, com peso médio de 15 a 18 kg de peso corporal. Esses animais eles foram manejados em lotação rotacionada com período de ocupação de 4 dias e 28 dias de descanso no pasto. Os animais eles permaneciam no pasto das 8 às 17 horas. A partir das 17 horas, eles ficavam abrigados em aprisco, que seria durante a noite. Avaliação de comportamento animal. Foram realizadas em 2 momentos. A entrada, sendo o primeiro dia de ocupação, e a saída no último dia de ocupação, sendo avaliado dessa forma 2 ciclos de pastejo. Neste, avaliou-se o tempo de pastejo, tempo de ruminação, tempo de outras atividades, tempo de consumo no coxo, tempo no bebedouro, sendo essas avaliações observadas em intervalos de 5 minutos no período das 8 às 17 horas. Também foi quantificado o tempo de alimentação total. A avaliação da taxa de bocado foi realizada sendo cronometrando quanto tempo era necessário para cada animal realizar 100 bocados. Foram observados 5 animais por tratamento nos horários de 8h30, 10h30, 12h30, 14h30 e 16h30 horas, quando os animais estavam em atividade de pastejo há mais de 30 minutos. As análises estatísticas. Os dados foram submetidos a testes que assegurassem as prerrogativas básicas, sendo esses testes de homocidesticidade e de normalidade, para que pudessem ser submetidos à análise de variância. As médias foram consideradas diferentes quando analisadas pelo teste Tucker a 5% de probabilidade, por meio do programa estatístico SAS. Tabela 1. Nesta, observa-se os valores médios das variáveis tempo de pastejo, tempo de ruminação, tempo de bebedouro, tempo de consumo no coxo, tempo com outras atividades, tempo de alimentação total e taxa de bocado dos ovinos em pré-pastejo, em pasto de capim-tamanhi e nos diferentes sistemas de cultivo.
Ela mostra que os valores de tempo de pastejo, tempo no bebedouro, tempo do coxo, tempo de alimentação total e taxa de bocado foram semelhantes entre os sistemas. Isso demonstra que as pastagens entre os sistemas de cultivos apresentaram valores semelhantes durante o período de pastejo. Dessa forma, as características do pasto não poderiam interferir nas variáveis avaliadas. Mostra também que houve um efeito significativo para o tempo de ruminação entre os sistemas avaliados, sendo o consórcio de capim-tamanho com feijão guandu o menor tempo de ruminação. Na tabela 2 foram observados os valores médios de tempo de pastejo, tempo de ruminação, tempo no bebedouro, tempo no coxo, tempo com outras atividades e tempo de alimentação total referentes às atividades do ovino no pós-pastejo. Os resultados referentes ao tempo de ruminação no pós-pastejo diferiram estatisticamente, sendo a melhor média observada no pasto de capim-tamanho com estilosão de Campo Grande, pois eles apresentaram maior frequência de ruminação em relação aos demais. Houve também um efeito significativo no tempo de bebedouro para os ovinos do consórcio de capim-tamanho com estilosão de Campo Grande, pois eles apresentaram um maior tempo no bebedouro em relação aos outros sistemas. Esse aumento na ingestão de água pode estar relacionado em razão do aumento na proporção de fibra do pasto e ter estimulado a mastigação e a ruminação, provocando assim um maior consumo de água. As variáveis tempo de pastejo, tempo no coxo, tempo de outras atividades, tempo de alimentação total e taxa de bocado não apresentaram diferenças para os ovinos entre os diferentes sistemas de cultivo. Conclusão: o comportamento dos ovinos nos diferentes sistemas de cultivo avaliados, os animais apresentaram menor tempo de pastejo e maior tempo de ruminação e tempo de bebedouro no pré e pós-pastejo para os consórcios de feijão guandu e estilosão de Campo Grande, concluindo-se que a inclusão de leguminosas não influenciou no comportamento digestivo dos ovinos.